Olá, nós vamos bater um papo aqui sobre trombose, mais especificamente sobre trombose venosa profunda, que é uma doença que acomete bastante os brasileiros e está entre as principais causas de mortes aí no mundo inteiro. Trombose nada mais é do que uma oclusão num vaso. Basicamente, nós vamos falar da veia. Na veia, o sangue passa de uma forma mais lenta. Isso daí pode se precipitar a trombose. Como a trombose é uma oclusão, o sangue que passa ali dentro ocorre uma aglomeração das plaquetas, levando à oclusão desse vaso. É como se fosse um monte de gente querendo passar em uma porta e às vezes não consegue e oclui a porta. A partir do momento que oclui, você tem instituído ali a trombose venosa. Essa trombose ela pode ser superficial ou uma trombose profunda. O que seria isso? Trombose venosa superficial é aquela trombose ou oclusão da veia que ocorre próximo da pele. E quando é profunda é uma trombose que ocorre mais profundo, mais nos planos musculares, perto dos ossos. São as veias mais centrais que passam maior quantidade de sangue. Quando ocorre numa veia superficial, o tratamento é mais simples, a repercussão é menor, o paciente sente menos sintomas. Quando ocorre uma trombose profunda, que é nas veias mais centrais, aí a repercussão é maior. Aí o paciente vai ter sintomas mais exuberantes. Então, como a trombose é uma oclusão, eu costumo fazer uma analogia, é como se fosse um vaso, um cano que está passando água, só que em vez de água é sangue. Ali ocluiu, entupiu esse vaso. Quando entope o vaso, nós temos dois caminhos que aí o paciente pode seguir, que é o caminho com tratamento precoce, um tratamento inicial rápido, com diagnóstico rápido, que o paciente geralmente procura o médico, é instituído o tratamento adequado e aí ele pode evoluir com a dissolução desse coágulo intravascular dentro da veia. E geralmente o coágulo some, ele dissolve. Isso daí leva a um melhor prognóstico no futuro. O paciente fica com menos sequelas, sintomas, síndrome pós-trombótica. Já quando adquire um outro caminho, que é geralmente quando tem a trombose, a oclusão, e não é diagnosticado corretamente ou não é diagnosticado rapidamente, é instituído o tratamento adequado, o trombo, o coágulo que fica dentro do vaso, ele acaba se ficando duro, se enrijecendo. Isso daí, depois que inicia o tratamento, dificulta a dissolver ele, que daí acaba não acontecendo. Eu costumo comentar aqui, fazer uma comparação que é como cimento. Se você pega um cimento e joga rapidamente numa parede, se você quiser logo após que jogou tirar, é só você ir lá e retirar, é fácil. Logo depois que seca é tudo muito mais difícil. Após tendo o episódio de trombose e instituído o tratamento, a evolução que se faz da trombose é uma evolução boa, favorável, se for da forma mais rápida e se for da forma correta. Uma das complicações da trombose, que é a principal, se chama tromboembolismo pulmonar. Quando tem a trombose, essa sujeira, esse coágulo que oclui a veia, pode se desprender e ir parar em uma veia do pulmão. Isso daí se denomina tromboembolismo pulmonar. O tromboembolismo pulmonar é uma complicação grave, então por isso é extremamente necessário fazer o diagnóstico rápido e iniciar também o tratamento de forma adequada. Em relação ao tratamento com as medicações, a gente tem que iniciar um remédio para afinar o sangue, um anticoagulante. Hoje em dia no mercado existe vários e o melhor para dizer isso daí em relação ao qual usar seria o seu médico. Então, quando tiver sintomas, tipo dor na perna, e junto com inchaço, a perna batata, fica a batata da perna, a panturrilha, no caso, ficar bem enrijecida, dura, é sempre bom procurar um médico para fazer uma avaliação.
e provavelmente irá solicitar alguns exames, como por exemplo o ecodoppler, que é o exame hoje para se realizar o diagnóstico. Após a trombose, a pessoa apresenta a trombose, as sequelas dela que detém principalmente é o edema, o inchaço. Depois que passou alguns meses, o que pode mais apresentar é o edema e o aparecimento de varizes no membro acometido, que teve a trombose. O que acontece muito hoje aqui no consultório é o paciente que teve trombose e vem com inchaço ou aumento de varizes. Ou às vezes o paciente próprio fala: doutor, será que eu já não sarei da minha trombose? Então a questão do tratamento, a questão do prognóstico, as sequelas, tudo vai depender logo do início, como eu havia falado. Se for diagnosticado e instituído o tratamento correto rapidamente, a trombose acaba sendo dissolvida e há uma menor quantidade, menor número, a intensidade da sequela é menor daí. Nós estamos passando por um período de pandemia, que é sobre o Covid-19. No começo, que foi no ano passado, retrasado, existiam poucos estudos por ser uma doença nova. Os primeiros estudos seriam de uma doença pulmonar, do parênquima, que é da carne do pulmão. Hoje, nos últimos estudos recentes, sabe que é uma doença que afeta bastante a parte da circulação dos vasos. Ele causa uma alteração chamada endotelite, que nada mais é do que uma inflamação na parte das veias. E isso daí leva muito à incidência de trombose. Então, por isso, pessoas que é muito comum, que a maioria já ouviu falar que teve Covid, apresentou trombose ou um familiar, enfim, por causa de uma lesão que acomete uma inflamação na parede dos vasos, principalmente do pulmão, que daí acaba proporcionando aí todos os seus efeitos, uma cascata de complicações. Quando isso acontece, o tratamento, quando a pessoa é diagnosticada, principalmente tem que ser iniciado um tratamento com um anticoagulante, pelo menos de forma para precaução, para prevenir a trombose, porque a incidência é muito grande. As pessoas que têm maior risco de ter trombose são pessoas que apresentam algum trauma, como fratura, queda, que fica em imobilização na camada muito tempo. Isso daí faz uma lentificação do sangue, ocasionando essa coagulação do sangue dentro das veias. E outras causas também são pessoas que apresentam câncer, por exemplo, pessoas que fazem uso de hormônio em grande escala, que tem uma porcentagem menor, mas existe aí um risco aumentado. A própria gestação aumenta um pouquinho o risco de ter trombose devido ao aumento da volemia do sangue na pessoa. Então são várias causas, várias doenças que aumentam o risco de ter trombose. Cada doença tem que ser discutido o seu tratamento, o risco-benefício de parar algum tratamento ou iniciar algum tratamento com o seu médico. Então, juntamente com o especialista, vai ser avaliada a possibilidade de usar direto o anticoagulante ou não, tá? Sempre eu oriento procurar juntamente com uma equipe multidisciplinar. De trombose no geral, é isso. Creio que eu espero ter conseguido passar boa parte de informação básica para vocês, e o que precisar eu estou à disposição. Pode me seguir no Instagram, drdiego.silva, ou até mesmo aqui no site da Unimed. Estamos à disposição.